O que é necessário para ter clientes mais satisfeitos? Eu vejo por aí, em todo o Instagram, em todo o YouTube, pessoas falando o tempo inteiro que massoterapeuta tem que arrumar a toalha, que a massoterapeuta tem que trocar o lençol, que a massoterapeuta tem que fazer escalda-pés do cliente, que a massoterapeuta tem que um monte de coisa, né? Sempre tem que um monte de coisa. Mas ninguém explica o que que você realmente precisa fazer para ter clientes satisfeitos. E eu vou te explicar hoje o que que você precisa entender do seu negócio, porque se você é massoterapeuta, você tem um negócio, você é uma marca. O que que você precisa entender do seu negócio para poder ter clientes mais satisfeitos? Então vamos lá. O primeiro ponto que você precisa saber é entender o que que o cliente espera do atendimento. Então, quando você vai fazer uma anamnese com o cliente, antes mesmo do cliente chegar no seu espaço, você pode fazer isso. Você pode perguntar para o seu cliente o que que ele espera do atendimento. Por que que ele veio aqui? Por que você veio aqui no meu espaço? Por que que você agendou essa sessão? O que está acontecendo? Por que você me escolheu? Essas são perguntas que você precisa fazer para o seu cliente, que você precisa entender a cabeça do seu cliente, você precisa entender o que que ele está querendo. Porque se você não entender o que que o cliente está querendo com aquela sessão, qual que é o objetivo dele com a sessão, você não consegue atender o que ele quer e nem superar as expectativas. Então, gente, a primeira coisa que você precisa saber é o objetivo do cliente com as sessões de massoterapia que ele está fazendo. A segunda questão, o cliente tem o direito de saber sobre o tratamento. Então, não é porque você é a massoterapeuta, que você é a profissional ali, que você não vai explicar o tratamento para o seu cliente. Olha só, é muito ruim, né? Eu costumo trazer exemplos médicos, porque todo mundo já foi em médico alguma vez na vida. É muito ruim quando a gente vai ao médico com alguma coisa e o médico vai lá. Você vê ele anotando, vê ele faz algumas perguntas, você responde, ele anota algumas coisas, no final ele só te passa um remédio, não te fala o que você tem. Alguém já passou por uma situação dessa aqui? Então, a gente não quer. E quando você sai de uma sessão assim, você sai com aquela sensação estranha, né? Tipo, de que você não foi bem atendido. De que talvez você nem confie no médico que está te atendendo. Não é porque ele é ruim, mas é porque ele não te deu informação. Quem já passou a situação de ter um familiar internado e não tem informação sobre o familiar? Então, informação, comunicação é a base da confiança. Então, o cliente tem o direito de saber o que você está usando no tratamento dele, por que você está usando aquela técnica, por que que aquela técnica é a mais indicada para ele. Então, existem diversos tipos de técnicas. Existe, por exemplo, para você fazer um atendimento, a pessoa tem o objetivo de emagrecer, mas aí ela vai no seu atendimento e você entende que ela tá, você fez a anamnese, né? E você entende que ela está inchada. E aí você vai fazer o tratamento com drenagem linfática. Ou uma outra situação, a pessoa quer emagrecer, você vai fazer uma massagem redutora. Ou você vai fazer é, uma, um tratamento com argila, desintoxicante. Então, tudo existe um motivo para você estar aplicando naquele cliente. E o cliente tem o direito e a necessidade de entender o porquê você está fazendo aquilo. Quando você comunica para o seu cliente o porquê você está usando aquela técnica com ele, por que que aquilo ali é mais indicado para o caso dele, por que que você vai fazer daquela maneira, por que que você vai usar aqueles produtos, cria um laço de confiança. E aí ele começa a te reconhecer como uma autoridade. Então, é extremamente importante que você faça esse tipo de comunicação com o seu cliente, que você mostre para ele que você sabe o que você está fazendo e ele vai entender o passo a passo do tratamento. O outro ponto, então vocês entenderam assim como demonstrar que comunicação, informação cria a confiança com o cliente e aí você consegue que ele te reconheça como uma autoridade, você consegue que ele entenda
que você sabe o que você está fazendo. Então, você informar o seu cliente das coisas te torna uma autoridade e o cliente vai ficar mais satisfeito, mais fidelizado. Outro ponto que você pode fazer é fazer o over delivery. Over delivery é entregar mais do que o cliente espera. Entregar mais do que o que ele espera. O que é entregar mais do que o que ele espera? Bom, vamos lá. Entregar mais do que o cliente espera. Pode ser um presente, pode ser um mimo, pode ser qualquer coisa assim. Mas também pode ser resolver o problema mais rápido. Mas você precisa, então, fazer toda essa anamnese aqui com ele, entender, conversar com seu cliente, para você entender o que é importante para ele. Você entendendo o que é importante para ele, você consegue superar as expectativas, você consegue é, ir além do que ele precisa, tá? Porque às vezes você tá. Eu vou dar um exemplo muito simples. Muita gente acha que fazer uma sessão de massoterapia de 2 horas é muito bom e todos os clientes vão amar. E aí a pessoa fala: Poxa, eu ofereço uma sessão de massoterapia de 2 horas e a minha agenda está vazia. Aí você vai ver o cliente, o perfil de cliente da pessoa, é o perfil de, de cliente que não tem tempo. Não tem tempo durante a semana para ficar 2 horas na massagem. Então, se você oferece uma massagem de 2 horas e você só oferece essa massagem, e você às vezes está achando que está entregando muito para o seu cliente, que está fazendo uma super diferença, mas sem entender a necessidade do seu cliente, pode ser que você esteja dando um tiro no pé. Pode ser que você não tenha clientes porque leva muito tempo a sua sessão. Então você precisa entender o que o seu cliente precisa. Eu gostaria de fazer uma sessão de 2 horas de massagem, excepcionalmente. Num dia, por exemplo, de um dia que eu vou fazer uma massagem, por exemplo, um dia das mães, um dia que eu vou fazer, que eu tiro para mim o meu aniversário, uma massagem, por exemplo, numa viagem que eu estou ali exatamente para ficar tranquila, para relaxar, para fazer uma coisa diferente. Agora, no dia a dia, né, eu já falei para vocês que eu faço massagem é, periodicamente, né, por conta de uma hérnia de disco que eu tinha, e por conta de retenção de líquidos. Então, eu faço massagem periodicamente para manter a saúde. Mas se essa massagem periódica que eu faço tiver 1 hora, para mim já não dá. Ela tem que ter aí uns 45 minutos, 50 minutos no máximo. E é isso que a minha fisioterapeuta, né, a Stephanie, me atende já há muitos anos e ela já sabe que é assim. Então, para mim, quando ela chega, massagem é vapt-vupt, eu estou liberada para fazer as coisas que eu preciso fazer no meu dia. Então, eu faço a minha massagem periódica, dentro do que eu preciso. E é isso que vocês precisam entender. Às vezes você está oferecendo um a mais para o seu cliente, mas que ele não quer, mas que não está fazendo para ele valor, não está gerando valor. Então, fazer as perguntas corretas, né? Como eu falei para vocês no começo. Pergunta para ele por que que ele te escolheu, o que que ele espera com a sessão de massagem, o que ele pretende tratar. Todas essas perguntas você não precisa ter numa anamnese formal, você pode ir conversando e entendendo, né?